Reencarnação, valeu. Mari Salto de Pirapora, ela diz o seguinte: na minha primeira gestação eu tive um aborto retido e 4 anos depois eu engravidei novamente. Gostaria de saber, será que é o mesmo espírito que voltou? Pode ser, e eu recomendo você ler um livro da Carol Bowman, chama O Amor Me Trouxe de Volta. É um livro que trata só de reencarnes de espíritos abortados que voltam na mesma família. É até bom para desmistificar essa ideia de aborto que se tem aí de punitivo, coisa desse tipo. Tá? Repete aí o nome do livro. O Amor Me Trouxe de Volta, Carol Bowman. Posso lhe relatar um caso aqui simples, tirado do livro, se Por vocês favor, quiserem. a gente está falando de reencarnação. Vou falar rapidamente assim de um episódio. Imagine uma mãe americana indo buscar seu filho de 3 aninhos na escola, coloca o menininho no banco traseiro lá do carro, na cadeirinha, e ela está indo para casa ouvindo um debate no rádio sobre o aborto. Está lá o debate de um médico, outro, um advogado lá conversando, e de repente a criança brincando lá atrás fala assim: o aborto é errado, né, mamãe? Aí ela, chocada, vira para trás, começa a conversar com o filho, tentando justificar. Não, veja, naquela época eu tinha só 16 anos, eu não sabia o que estava fazendo e tal, não sei o quê. E para o carro e começa a chorar e tentando se justificar para o filho, e o filho brincando. Aí o filho olha para ela e fala assim: não se preocupe, mamãe, aquele era eu. Eu fui e esperei você ficar melhor para voltar. Bacana. Não guardou mágoa, né? E tem uma situação inversa. Detalhe, quer dizer, para ela aquilo foi tirou um peso das costas dela, que ela vinha carregando desde os 16 anos de idade. Que lindo, né? E a criança, na maior inocência, fala: 3 anos de idade. Não se preocupe, mamãe, aquele era eu. Olha que coisa. Que coisa linda, né? Uma situação inversa é de uma conhecida minha, até que ela acabou tendo um aborto espontâneo, natural, na verdade, né? E aí ela, né, chegou à casa espírita que eu conheço, com um médium que eu tenho total respeito e admiração pela mediunidade dele. Na verdade, o espírito, ele sucumbiu ao momento que ele teria que passar. Então ele desistiu e causou. Só que depois ela engravidou novamente. Isso. E aí ela foi ao centro espírita com esse mesmo médium para perguntar se era o mesmo espírito. E ele disse que sim. Só que aí quem se fortaleceu foi o espírito, e não a mãe. Sim, né? Também, então tem sempre os dois lados, Sim. né? Da mãe que precisa se fortalecer, mas também o espírito reencarnante. Sim, e tem casos assim nesse livro também, tá? E o livro dos espíritos de existência do fala espírito isso. E ele depois retorna numa outra situação, tá? Sim. Ô Celso, Luciana Riveles, filme Minha Vida em Outra Vida. Opa, bacana. É esse filme mesmo. Valeu. Esse filme. Também teve a Dirce Denise também falando, né? Uma Vida em Outra Vida, nome do filme. E é legal esses casos porque acaba desmistificando essa coisa, né? Você cometeu um ato negativo, entre aspas, então você vai sofrer até pagar tudo, né? E vai reencarnar várias vezes sofrendo. Por isso que eu falo que a reencarnação é uma oportunidade, é desenvolvimento, não é punição. Pelo contrário. Exatamente. A crença na punição é que faz as pessoas sofrerem, quando na verdade elas deveriam estar olhando a vida com um amor, né? Com carinho, com oportunidade mesmo. Deus está te dando a oportunidade de nascer, de estar aqui, entendeu? É o que a Ilane fala, é a tua melhor reencarnação, não é isso? Tua melhor oportunidade é esta. Sua melhor versão, né? E você sabe que o aborto espontâneo, muitas vezes a família se cobra, né? Porque aconteceu, se sente prejudicado, se sente desmerecido, né? E tudo mais. E, na verdade, é uma oportunidade que aquele espírito teve, às vezes até de se reorganizar suas estruturas perispirituais, ou realmente ele não está preparado, né? Para aquilo que ele havia concordado momentaneamente e acaba retornando aí na sua decisão. E o livro dos Espíritos fala isso na questão, acho que 300, a partir da 345, ali fala alguma coisa que o espírito pode sim, já no processo de reencarnação, já no processo de gravidez, durante essas ligações, desistir da prova, né? E uma outra oportunidade, ele também está em desenvolvimento, numa outra oportunidade, ele mais preparado, ele volta. Ou talvez os pais também precisam se preparar um pouco mais, e ele acaba retornando, né? Agora, por que alguns espíritas analisam a reencarnação
como uma coisa ainda comodista, um conformismo, né? Tem que ser assim, você está pagando coisa do passado. É por causa dessa crença no karma. O fato de a gente não conhecer sobre isso e se estabeleceu, é karma, então tudo vira, sabe, um processo em que você está nessa questão de pagamento, essa crença de que Deus é punitivo, desse Deus que condena, né? Esse Deus de Moisés, que Jesus veio justamente contradizer, né? Jesus veio apresentar um Deus amoroso e tal. E aí, como tem essas crenças enraizadas no movimento espírita, que ainda é muito católico, né? Perdão aí aos católicos, mas ainda tem essas crenças, né, inseridas, se criou essa ideia de pagamento, entendeu? O karma, gente, acreditar em karma é perder tempo. Por quê? Porque o karma te deixa na passividade. Quando, na verdade, o reencarne é para você ser ativo, é para você se desenvolver, para você experienciar, para você errar, para você acertar. É assim que você vai se desenvolver. Aí quando você fala, não mexe nisso aí porque é karma, você vai aceitar eu tenho aquilo. Que passar por isso. Tem muita gente eu tenho que ser pobre. Eu tenho que sofrer, eu tenho que ter esse empreguinho porque eu tenho que ter esse empreguinho porque é karma, né? Eu acho que eu tive um emprego muito bom e não soube. Não é assim que as pessoas falam? E aí, o que você está fazendo com você, na verdade? Você está perdendo uma tremenda oportunidade. Sabotando, na verdade. É uma autossabotagem, né? E o livro do Celso fala isso, ó. Eu sou capaz. Olha o merchan da Elaine. Você tá dando... Eu sou capaz. Eu sou capaz, né? Eu acho que o Celso andou pagando uma grana pra ele. É porque eu acredito nisso. E se eu peguei essa fila enorme aí da reencarnação, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que estar aqui fazendo o meu melhor. Já ouvi em centro espírita, a mulher chega ali toda marcada, né? Que apanhou, rosto roxo, e o entrevistador, né, que é o plantão de orientação, fala, não, mas isso é um karma, você tem que passar por isso, absurdo, ter paciência. Né? Não, existe Absurdo, esses entendimentos equivocados que a gente, graças a Deus, tá mudando esse pensamento, esse aprendizado, com essas novas influências até, por conta do avanço da ciência, né? Porque a ciência vem comprovando isso através de vários estudos, né? O quanto essa questão nossa de posicionamento mental e de crenças influencia, né? A gente é realmente o que a gente pensa e a nossa força vem dentro de nós, né? Não tá no exterior, não tá no externo, né? A gente sempre acha que Deus age na vida da gente de fora para dentro e na verdade a força já está dentro da gente, né? Agora vê o equívoco desse entrevistador, né? Quer dizer, então, que Deus vai permitir que alguém reencarne para poder ser o agressor de um outro? Isso é um absurdo. E vai pensar que um espírito vai se programar lá no plano espiritual para vir para ser agressor. E progredir com isso. Né? E progredir ainda, e bater em mulher, quer dizer, que é uma coisa mais absurda ainda. Dá licença, né? Tá faltando estudo. E aquela aí, né? história, né? Jesus sofreu por nós, Jesus aguentou o sofrimento. Tá na cruz e tudo mais. Então, se Jesus aguentou tudo aquilo, eu também tenho que aguentar, né? São essas crenças mesmo. Mas é o que eu tô falando, é o religiosismo incrustado no movimento espírita brasileiro. Falta estudo de Kardec. O que é o seu sofrimento comparado ao sofrimento de Jesus? Nossa, se isso ouve é horrível. muito isso. Não é verdade? Olha, não existe isso. Já ouvi isso. Quando vem um espírito com esse tipo de mensagem, eu falo, amigo, dá licença, vamos falar de Kardec, vamos tentar falar de outra coisa. Vamos acordar. Você está aí no plano espiritual e você continua ainda com esse tipo de ladainha, dá licença. Para isso que não vai progredir, não? Existe o livre-arbítrio, né? E com essa questão do karma, gente. Karma. Muita karma nessa hora. Karma. Magalene Januário, ela diz o seguinte, ela não tem vontade de fazer regressão e saber quem foi, e aí ela diz, concorda com você, né, que essa é a melhor encarnação, mas ela gostaria de saber como agir com o filho, porque desde que ele tem 5 anos, ele diz o seguinte, você é obrigada a me cuidar, e hoje ele já está com 25 anos e a convivência é difícil. Ele deve ser um cobrador aí dela, né? Acho que é sempre válido aquela questão da oração, né, do pedir perdão, ainda que a gente não saiba a razão, mas a pessoa dá alguns indícios de que se sente credor, né? E então a gente observa muito isso.
precisa saber se ela se sente devedora dele, porque quando a gente se sente devedor de alguém, a gente se submete às suas vontades, né? E muitas vezes se deixa levar, até manipular, né? Ainda mais quando tem essa chantagem emocional, né? De mãe e de filho. Acho que é realmente o amor de mãe vai superar isso e pedir perdão, né? Nas suas orações para ele, manda sempre essa energia que se você de alguma forma o prejudicou, né? Justamente você o aceitou como filho nessa existência para que vocês possam se reparar. E você só vai conseguir reparar alguma falta do passado com amor, isso não tem jeito. Então, não queira entender todos esses meandros, né? Que vai chegar o momento de você compreender. Mas acho que o grande passo é realmente esse amor e relevar nessas situações. E vai chegar o momento que ele também vai compreender esse processo. E não pode deixar ele dominar, né? Que filho também tem essas coisas. Não pode. E as mães às vezes se sentem tão culpadas. Tem muito cara de 40 anos aí vivendo com a mãe e com o pai no trabalho. E se sentindo credor, né? Então precisa tomar cuidado. O doutor Adão Nonato fala uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala sempre assim, que para todo folgado existe um explorado. Já ouviu ele falar isso? É verdade, né? Então eu gosto muito de pensar nisso. Então quando você vê uma situação muito abusiva, você tem que se colocar, fala, poxa, quem que é o folgado aqui, quem que é o explorado? E a gente tem todo o direito de falar não, e no papel de mãe ainda é mais que direito, aí é uma obrigação, porque envolve a questão da educação, né? E outra questão que eu queria colocar é, o filho veio para o mundo para ser educado no primeiro momento, mas para ele viver a vida dele. Ela não é obrigada a ficar, né, vivenciando a vida do filho, senão os dois não vão se desenvolver. Ela fica atrelada a ele e ele atrelado a ela. Para isso, eu recomendo, se ela puder assistir uma palestra minha que está lá no YouTube, é Dependência Afetiva. Se puder assistir essa palestra aí, vai ajudar bem a entender esse processo aí, tá? E às vezes a pessoa passa anos com aquela crença equivocada que, assim, a vida do filho só depende dela, né? Até a mensagem que você leu aqui, né, Celso, do seu livro, falava sobre isso. Às vezes a mãe tem aquela crença de que ela é a única responsável pelo desenvolvimento daquele espírito ali que veio naquela condição de filho, e não é bem assim também, né? Os filhos não são nossos, né? São filhos de Deus, nós somos irmãos na humanidade. Então nós precisamos entender que somos espíritos individuais, únicos em todo o universo. E que ninguém evolui por ninguém. Então o papel dos pais, dos genitores hoje está na orientação e não na vivência da vida do outro. Sim. Então nós podemos orientar, mas desde que seja o famoso ganha-ganha. Que seja bom para esse e que seja bom para aquele, né? Porque senão você acaba não se assumindo em relação ao espírito que você é, não consegue desenvolver aquilo que você veio fazer em prol do outro. E ninguém está aqui para fazer para o outro aquilo que lhe compete realizar. Então, assim, oriente, mostre o caminho e apresente. Fazendo esse tipo de atitude, gerará esse tipo de consequência. Dessa forma, você vai conseguir ajudá-lo. Porque senão fica naquela questão, né? Mas eu sou seu filho, você tem a obrigação de fazer isso ou aquilo. Não tem a obrigação. Será que ele vai ter a obrigação de cuidar dela depois lá na frente? A obrigação era até os 18 pela lei, agora já é maior de idade, né? Então, porque assim, lógico que pelo Código Civil, os parentes, a partir da maioridade, até a maioridade civil, tem a obrigação legal de suprir, né, alimentos e tudo mais. A partir dos 18 anos, aí é o dever de parentela. Então, não é só pai e filho, né? São todos os parentes que têm o dever de se ajudar na questão da assistência material. Mas a pessoa já é maior, é capaz, né? Tem que trabalhar, tem que se olha o pensamento, né, esse pensamento raso, né, das crenças de culpas e de karmas e tal. Então hoje a obrigação dela é cuidar dele. Aí desencarnam os dois, na próxima a obrigação de cuidar dela vai ser dele. Quer dizer, então eles vão ficar nesse processo de um sendo obrigado e nenhum dos dois vão se desenvolver nunca. Pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Olha o contrassenso, né? Exatamente. Ainda falando sobre essa questão da reencarnação, a Sidneia, ela diz o seguinte: poderiam comentar sobre inimigos na própria família, principalmente entre mãe e irmã? Seria esses vínculos do passado? Com certeza. Desculpa falar de novo de palestra, eu tenho uma palestra sobre isso, tá? Que legal. Antipatias entre familiares. Puder assistir essa palestra, trata justamente desse tema. Antipatias entre familiares.
Porque esses espíritos que muitas vezes têm essas adversidades aí do passado, tiveram envolvidos em situações, né, que colocaram aí em posições de inimizade, de ódio, né? O Gavioli fala isso, que só vira ódio aquilo que um dia foi amor, né? Então você cria um inimigo, aquele seu amigo que de repente se decepcionou com você em alguma situação e ele acabou se tornando seu inimigo porque ele se sente o seu credor, né? Então vamos imaginar que existe essa oportunidade bendita da reencarnação, onde esses espíritos vão se reunir num ambiente familiar, então aquela convivência diária, obrigatória, dividindo espaço, dividindo atenção, dividindo tudo numa existência material, para aprender a conviver e a se perdoar e a se amar. Porque aí tem essa oportunidade de um ver a qualidade do outro, aprender com o outro e se perdoar. Então, se está difícil o perdão e se a inimizade está sempre imperando, precisa começar a fazer esse exercício do amor, né? Através da prece, através da oração, sim, o pedido de perdão. Não tem coragem ainda de fazer o pedido no olho? Nas suas preces, vai fazendo pedido de perdão. Tem uma crônica que eu gosto muito de contar, da nora e da sogra. Não sei se vocês já ouviram, que a nora estava disposta a assassinar a sogra. Já ouviu? É a lenda chinesa que eu falei. É uma lenda chinesa, né? E ela manda, então, preparar um veneno para, aos poucos, envenenando a sogra através da alimentação, né? E ela vai num mestre chinês. Vai num mestre chinês e o mestre, ao invés de preparar um veneno, fez um placebo, né? Fortificante. Um fortificante, e falou, aos poucos você vai colocando essas gotinhas na alimentação dela e você vai fingindo que gosta dela. Então trata ela bem, cuida dela, dá atenção, dá amor. E enquanto isso o veneno, para ninguém desconfiar de você, e o veneno, então ela vai dando essas pequenas doses de atenção diária para a sogra e por fim elas acabam se perdoando e se amando e a sogra virar a maior amiga dela, né? Ao final é mais ou menos assim. Então são as pequenas doses diárias aí de amor, de atenção que vai poder mudar esse processo. Fora a questão da conscientização, né? É não fazer com o outro aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. Então se eu passo por algum momento de rejeição, mas eu quero ser rejeitado, né? Eu quero rejeitar o outro, então é aquela questão da balança, o equilíbrio sempre, né? Nessa questão de aprender a conviver. Poderíamos ser pequenos príncipes, cada um ter o seu mundo individual, mas o que aprenderíamos com isso? Então justamente vem mais uma vez a questão da oportunidade para aprendermos a conviver com o outro, as primeiras linhas da cartilha chamada respeito, para só então alcançarmos a cartilha maior, que é do amor. É isso aí. E lembrando que o objetivo de reencarnar juntos não é para se degradar, é para crescerem juntos, para um apoiar o outro. Se alguém não está conseguindo, cabe aos que estão em mais equilíbrio, né, ajudá-lo. Como é que se consegue isso? A Elaine já deu aqui, preces. Você pode à noite estar pedindo para conversar à noite e se entender lá no plano espiritual. Anjo da guarda com o anjo da guarda. E se entender lá no plano espiritual. Já que se você não consegue conversar aqui fisicamente, vamos tratar desses assuntos à noite, ali no desprendimento do corpo, entendeu? Vocês não têm ideia, se a gente acreditar nisso, muitas coisas são resolvidas no plano espiritual. E mudar o foco, né, também, olhar as coisas boas, né, Celso? Sem como dúvida. Jesus dá aquele exemplo do animal, né? Que olha, o animal tá em estado de putrefação, mas ele olha o dente, né? Então, ele olhou o que era bonito no animal, que eram os dentes. Então, a gente olhar as qualidades, né? Porque é um exercício que a gente pode fazer de tentar ver o lado bom dessa pessoa que nos incomoda de alguma forma. E tirarem as armaduras, né? Existem algumas frases de algumas filosofias, religiões que dizem assim, o meu santo não vai com o seu. Como que um santo não pode ir com o outro, né? Já que os dois são santos. Então, às vezes, a gente acaba terceirizando. Até isso, né? a gente Até terceiriza. isso a gente terceiriza. Então, assim, tira a armadura, né? Eu vou fazer a minha parte, mas o outro não está fazendo, mas o que o outro faz é responsabilidade dele, faça a sua, porque o que você faz é responsabilidade sua. Então, assuma isso e dê o seu melhor. Assim a gente vai conseguindo caminhar junto com o outro.